Olá, queridos, tudo bem? Espero que vocês todos estejam bem. Hoje, aqui uma entrevista especial com o Dr. Matheus Trilico. É assim que se fala, doutor? É assim mesmo, Virgínia. Por favor, se apresente. Então, olá a todos, né? Falar bom dia, mas não sei que horas vai ser aí que você está assistindo. Então, olá a todos, prazer. Meu nome é Matheus, sou neurologista, sou formado em medicina pela Faculdade Estadual de Medicina de Marília, FAMEMA, e fiz residência em neurologia no Hospital de Clínicas da UFPR, onde eu fiz também minha pós-graduação. Virgínia, é um prazer falar com você. Obrigada, doutor, por aceitar o convite. Um tema Nada. muito importante para os meus seguidores, para aqueles que estão sedentos de informações, né? Como eu ainda estou estudando, ainda não me sinto tão segura para compartilhar o que tenho aprendido sobre o autismo. Trouxe o Dr. Matheus e ele muito graciosamente aceitou esse convite. Então, curta esse vídeo, já compartilhe. Você que sabe que tem pessoas que você conhece que tem dúvidas quanto ao autismo, vamos falar do autismo focando no autismo de adultos, né? A descoberta aí na vida adulta, mas sempre tem uma mãe, né, doutor Matheus, que tem um filho, Sempre, então sempre, sempre. compartilhe com elas, com essas mães também. Doutor Matheus, para te encontrar, como faz? As pessoas sempre perguntam, né? Todo mundo que eu entrevisto, como eu acho? Na verdade é bem fácil me encontrar, né? Então é só, tem o site, dá para procurar o meu site, tem o blog, né? Então blog.mateustriliconeurologia.com.br, tem o Instagram. Sou bem fácil de achar, Virgínia. Ah, que bom. Só estou sabendo que as vagas para agendamento tá na lista de espera no momento, né? Pois é, pois é. Não, mas isso a gente dá um jeito. Dá um Fique jeito, né? tranquila, dá um jeito, sim, sim. A gente abre Então tá horário extra, bem. não tem problema. Tá certo. Ontem a neuropsicóloga ela marcou para uma pessoa, né? Aí ela, a Virgínia tá na lista de espera com o doutor Matheus. Eu falei, olha, é assim mesmo, mas você vai conseguir. Ela tá lá na Não, lista de todo espera. mundo consegue, a gente dá um jeito. É isso aí. Então, pessoal, vou deixar o link do site do Dr. Matheus para maiores informações. Tem o blog, tem o contato, né, da secretária para Sim, quem sim. quiser agendar consulta online. Com a pandemia, né, teve esse bônus para quem não tem profissionais, né, especializados nas cidades, né, que é a telemedicina, pessoal. Então, vamos aproveitar. Foi uma coisa que a gente não sabia como ia funcionar e no final ajudou bastante as pessoas que têm autismo, né? Porque atendo pessoas do Brasil inteiro. Veja você, do outro Sim, lado aí, a gente está bem longe. Eu falo de Curitiba, a Virgínia aí do Espírito Santo, né, Virgínia? aham. Então, a distância agora já é algo que não impede mais fazer o diagnóstico. Isso é bem legal. Isso é muito bacana, gente. Bom, vamos lá. O que é o autismo? Vamos começar com essa pergunta. Ótimo, né? Vamos começar definindo o autismo. Então, assim, o transtorno do espectro do autismo, TEA, ou simplesmente autismo, como é popularmente conhecido, é um transtorno do neurodesenvolvimento. Habitualmente, ele é reconhecido na infância, né? Mas nem sempre. E é aí que surge essa live, surge a importância desse conteúdo. Então, o autismo ele pode afetar as habilidades sociais, habilidades de comunicação, sensoriais, de autorregulação e diversas outras. Esse conjunto de sinais e sintomas forma o espectro da doença, né? Acometendo os pacientes de diversas maneiras e em graus variados, podendo ou não ser acompanhado de outras comorbidades, como por exemplo o TDAH. E é importante lembrar também, Virgínia, que o termo transtorno do espectro do autismo foi oficializado em 2013, após o lançamento da quinta versão do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. Para quem não conhece, popularmente a gente fala como DSM-5, né? Então os médicos chamam assim. Esse manual ele uniu 4 diagnósticos sob o mesmo código do TEA, do espectro. Então foi o autismo, o transtorno desintegrativo da infância, o transtorno global do desenvolvimento sem outra especificação e a síndrome de Asperger, né? Então, assim, a síndrome de Asperger, já que eu toquei nela, só peço a liberdade para falar um pouquinho, Virginia. A síndrome de Asperger, que por décadas foi muito famosa e talvez seja aí uma das mais conhecidas formas de autismo, ela deixa de existir isoladamente e passa também a constituir o autismo em si, o transtorno do espectro do autismo.
e para os espectadores, para a população que entendam a importância desse assunto, a gente está falando de uma doença, Virgínia, que, embora ainda pouco diagnosticada, teve a sua prevalência aumentada em mais de 7 vezes nos últimos 20 anos, segundo a estimativa americana, porque no Brasil isso é bem difícil da gente conseguir estimar, né? Hoje, aproximadamente, então, segundo a estimativa americana, a gente tem uma em cada 44 crianças autistas. Tá? Então, no Brasil, a gente ainda não tem uma epidemiologia confiável, mas nos Estados Unidos isso aumentou muito, seja por causa do diagnóstico ou talvez até pela própria incidência da doença. Não sei se eu consegui responder a primeira dúvida. Sim, sim. Então a gente pode dizer que o autismo é uma doença? Ele é um espectro de características, né? Então de vários sintomas, onde as pessoas são muito diferentes entre si, mas constitui sim o mesmo grupo de doenças. Certo. Os sintomas, vamos falar então dos sintomas que eu acho que é o que as pessoas buscam, né? Sim, sim, sim. Bom, Virgínia, o transtorno do espectro, então, autista, ele ocorre em todas as idades, grupos raciais, étnicos, e socioeconômicos. E geralmente é caracterizado por dificuldades sociais, de comunicação, comportamentos repetitivos ou estereotipados, embora os sinais do transtorno possam se apresentar de maneiras muito variadas entre as pessoas do espectro. Veja, a gente está falando de um espectro, então uma gama enorme aí de sinais e sintomas que a gente tenta juntar dentro do mesmo diagnóstico. Os sinais, por esse mesmo motivo, né, os sinais do TEA, às vezes, eles podem ser detectados com mais ou menos 18 meses ou até menos. Por volta dos 2 anos de idade, um diagnóstico feito por um profissional experiente, um neuropediatra bem experiente, já pode ser considerado muito confiável. No entanto, a nossa realidade é que muitas crianças não recebem o diagnóstico final até que estejam mais velhas ou adultas. Acho que o nosso foco aqui, né, como você bem falou, é sobre autismo em adulto. E nesse caso, eu vou elencar os principais sintomas aí para quem está assistindo, né? Então, expressões faciais, sinais não verbais, são difíceis de serem percebidos e compreendidos porque têm autismo. Muitas vezes são pessoas bastante ingênuas, que têm dificuldade em entender metáforas, ironias, piadas. Eles dão risada às vezes quando alguém faz uma piada, mas simplesmente pelo contexto social, mesmo que não tenha entendido essa mensagem aí subliminar, podem apresentar indiferença e pouca empatia com o outro, com dificuldade em perceber, por exemplo, tristeza, raiva, tédio ou até alegria, mesmo que essas manifestações sejam bastante óbvias pelas outras pessoas. Também pode ter dificuldade em demonstrar ou receber afeto. A proximidade, o toque, o contato podem ser extremamente desagradáveis para essas pessoas. Dificuldade em lidar com sentimentos, sejam os seus sentimentos ou também de outras pessoas, do companheiro, da companheira, da mãe, do pai, do filho, né? São pacientes, pessoas que preferem utilizar a linguagem direta e formal, o que faz com que às vezes sejam interpretados como extremamente sinceros e até mesmo grosseiros, e não estão sendo grosseiros, só estão falando o que pensam de forma bastante objetiva. Preferem trabalhar sozinhos do que em equipe, e aqui a pandemia salvou muitos autistas, né, pela possibilidade aí de trabalhar em casa. Dificuldade em sair da rotina e resistentes à mudança. Aqui a gente fala de um dos critérios diagnósticos, que é a rigidez. Rigidez do pensamento, rigidez em rotina, rigidez na vida diária. Hiperfoco em um tópico, interesse específico. Então, uma pessoa gosta muito de alguma coisa e quando se foca naquilo, pode acabar o mundo ao redor que não quer nem saber. E tem uma sensibilidade também superior ao barulho, à luz, pode ter restrição alimentar ou seletividade por cor, textura, sabor, cheiro, forma. Enfim, a gente tem assim uma grande variedade de sintomas e quando eu cito essas possibilidades, não significa que tem que ter todas, né? Pode ter uma, pode ter outra, isso pode variar bastante. Mas o principal, né, é a inabilidade social.
E é isso que gera um enorme sofrimento para esses pacientes. Uma grande dificuldade de compreensão por parte das outras pessoas, o que muitas vezes atrasa o diagnóstico, por taxar esses pacientes simplesmente como introvertidos e tímidos, né? Então passa a vida inteira falando, ah não, ele é tímido, não gosta de falar com as pessoas, mas essa inabilidade social é uma condição muito importante para o diagnóstico de TEA, é um dos principais sintomas que nós precisamos prestar atenção. Alguns autistas, Virginia, podem apresentar desempenho acima da média em determinadas atividades, o que os torna extremamente talentosos nessas, principalmente quando envolve matemática, música, arte, mas isso representa só cerca de 10% dos casos de TEA. Então, falar, por exemplo, que aquele antigo Asperger ou quem tem autismo é uma pessoa super inteligente, não é uma coisa muito legal. A sociedade hoje já não gosta mais que se diga isso, porque é a minoria dos pacientes com autismo. Os desafios são muito grandes. Não dá para resumir em ter uma habilidade especial, porque os desafios eles sobrepõem assim. Enfim, né? Só quem convive, né, com autistas ou que seja autista consegue mensurar. Eu acho que até os pais, os profissionais que atendem, os pais que têm filhos autistas, eles conseguem mensurar, mas não na totalidade. Eu acho que só mesmo uma pessoa autista consegue ir a fundo, né? Compreender isso. Existe alguma diferença entre o autismo entre mulheres e homens? Sim, isso é uma coisa muito legal, né? Eu falo que mulheres são especiais. Eu tenho 2 mulheres em casa aqui e falo que são totalmente diferentes dos homens, dos meninos, né? Assim, nos últimos anos, Virginia, os cientistas eles perceberam que muitas mulheres do espectro autista camuflam ou escondem, mascaram os sintomas. Esse mascaramento ele pode explicar, pelo menos em parte, porque 3 a 4 vezes mais meninos do que meninas são diagnosticados com autismo. Então a gente tem uma população de meninas, de mulheres, que não recebem o diagnóstico, porque as mulheres, óbvio que aqui eu estou generalizando, né, mas a gente tem que levar isso muito para o particular, mas de uma forma geral, as mulheres têm uma capacidade muito superior aos homens de mascarar os sintomas e de aprender o que a sociedade dita como correto, como mais socialmente aceito, né? E assim, homens também camuflam? Sim, Virginia, eles também camuflam, porém não tanto e não tão bem como as mulheres. Mulheres são especialistas em camuflagem. Assim, hoje, a grande diferença do autismo entre homens e mulheres é a forma como se expressa na prática, tá? Então, isso impacta diretamente o diagnóstico e o tratamento. E quais seriam essas diferenças, além do mascaramento? Tem alguma particularidade ou não? Seria só essa maior facilidade em mascarar? E como seria esse mascaramento? Tem algum exemplo para dar? Tem. Por exemplo, assim, quando a gente fala de mascaramento, a gente fala da capacidade de aprender, né? Então, como eu já disse, aquilo que é socialmente dito como correto. Então, igual eu citei antes, as mulheres aprendem com mais facilidade que quando alguém conta uma piada, a resposta esperada é rir. Então, elas conseguem perceber isso com mais facilidade e elas muitas vezes dão risada num grupo de amigos, em alguma festinha, quando alguém conta uma piada, mas só por convenção social, mesmo que não tenha entendido a mensagem subliminar ali. Os homens também vão fazer isso, podem fazer isso, mas o processo para entender essas questões que são as socialmente aceitas pode levar mais tempo e ser mais dificultoso, né? Então, assim, o autismo ele tem a base genética, né, que é muito importante, a gente vai falar disso aí depois. Quando a gente pensa nesse ponto, pelo menos até hoje, né, até hoje, pelo que a gente saiba, é igual entre homens e mulheres.
O problema é a expressão, né? E a expressão é justamente pela forma como as mulheres e os homens se encaixam, né, socialmente, e a função deles na sociedade, né? É, as mulheres, as funções são diferentes, né? O convívio social entre as mulheres é diferente dos homens. Eu acho que isso também Sim, facilita, né, as mulheres de aprenderem a mascarar melhor. facilita. E o problema é que, às vezes, isso traz grande sofrimento, né? Eu tenho algumas pacientes e uma das queixas é que, assim, quando vai no salão de beleza, as cabeleireiras, o pessoal gosta de ficar conversando. O homem não é assim, né? O homem vai lá no barbeiro, corta o cabelo em 10 minutos e vai embora. Agora, o salão de beleza feminino toca e fica conversando e quer É puxar assunto, e quer terrível. saber dali. Então, e aí tem paciente que prefere cortar o cabelo no barbeiro, porque entra muda e sai calada, do que ir no salão de beleza. Então, assim, sabe, quando vai no salão de beleza, conversa tudo. Quem está do lado de fora talvez ache que é alguma coisa diferente ali, mas não que é autismo. Mas a mulher, ela sofre muito por dentro porque ela está tendo que passar por aquilo, está tendo que compartilhar coisas que ela não gostaria e conversar, né? Que muitas vezes ela não quer conversar, quer entrar, cortar o cabelo, ir embora e acabou, fazer a maquiagem lá, né? E acabou. Então, tem situações assim, né? Tenho pacientes que não vão mais no salão de beleza feminino, vão no masculino só para cortar o cabelo e ir embora. Uau, uma boa dica. É uma boa dica. É uma boa saída. Olha, mas realmente, pra mim é como uma experiência terrível o salão. Tanto que eu falava antes nas lives, gente, eu odeio o salão, não sabia do meu diagnóstico, né? Eu odeio o salão, eu pago pra não ir, eu só vou quando realmente não tem como mais fazer, né? Aí veio a pandemia, né? Aí a gente traz agora as cabeleireiras para casa, porque agora muitas estão fazendo, né, serviço indo na Sim, casa dos sim, sim. clientes, porque tem a parte sensorial, que é muita gente conversando ao mesmo tempo, barulho de secador, telefone tocando, aí tem o cheiro muito forte de produtos químicos e Sim. eu lembro que eu ia e não conversava nada. Com o tempo eu fui aprendendo que né, elas gostam de conversar, as mulheres, né? E eu não me tocava, eu ficava quieta. Aí uma vez uma cabeleireira disse assim: Você tá triste? Por que você não fala? O que está acontecendo? Olha, eu vou fazer o seu cabelo vai ficar lindo, maravilhoso e você vai ficar feliz. Aí eu fiquei: Mas eu não tô triste, eu só não quero conversar. Exatamente isso, exatamente esse sofrimento, né? E as pessoas não entendem. E aí, quando é jovem, 12, 15 anos, né? As pessoas acham que é tímida. Então falam, não, ela só é tímida, né? Só é introvertido. E os pais, quando não sabem o diagnóstico, acreditam nisso. É uma criança que foi sempre tímida e deixa isso passar, né? Até que a pessoa, o paciente, cansa de sofrer com tudo isso, com essa angústia que o mundo traz e resolve buscar entender o porquê que está fora da caixa, né? Isso que a gente ouve bastante, são pessoas fora da caixa. E quando vai tentar entender onde é essa caixa, o que é essa caixa, muitas vezes descobre o diagnóstico do autismo. Verdade. E ainda bem, né? E ainda bem. Ainda bem, Eu ainda falo, bem. é antes tarde do que nunca, né? Sim, com certeza. As possíveis causas, você falou da parte genética, né? Tem algo por Sim, trás, sim. para além da causa genética? Até agora, Virginia, a ciência ela sugere que não exista assim uma única causa, mas sim uma combinação de fatores ambientais e aí majoritariamente genéticos. Então a gente tem uma extensa base de dados genética sobre o autismo que sugere mais de 1.000 genes relacionados com a doença, sendo em torno aí de 100 hoje os principais. Então, nesse ponto, hoje já é possível e relativamente acessível realizar, por exemplo, um painel genético para investigar autismo, né? O painel genético é um nome um pouquinho errado. A gente tem o painel genético, que vê poucos genes, mas a gente tem também o exoma, que hoje está muito mais acessível do que antigamente, e tem até o genoma, né? Então, a genética hoje é algo que está aí para ajudar, porém, lembrando,
Isso hoje não faz parte do diagnóstico de autismo. O diagnóstico ainda é essencialmente clínico. Eu acho que no futuro isso vai mudar, porque a base, de novo, né, ela é genética na maioria das vezes, mas ainda não faz parte do diagnóstico. Não adianta aí os seguidores resolverem fazer todo mundo o exoma, que isso não fecha o diagnóstico pelo protocolo atual. Tá? Agora, como as influências genéticas e ambientais dão origem ao autismo, a gente ainda não sabe, Virginia. A maioria parece afetar aspectos cruciais no desenvolvimento inicial do cérebro, mas infelizmente a gente ainda não tem uma resposta certeira para essa pergunta e a gente ainda não sabe explicar como isso acontece. Há rumores de que possa ter acontecido durante a gestação, né? Essa mãe consumir álcool, drogas, tabaco. Isso procede ou são só rumores mesmo? Essas informações elas existem, né? Existem alguns estudos que buscam avaliar quais fatores externos poderiam influenciar. Até eu tenho um artigo sobre isso no blog. Então, por exemplo, a gestação mais tarde, né? Mulheres mais velhas, a que mais que a gente tinha? Gemelares, então gemelaridade pode também estar relacionada. Então, assim, tem algumas situações que podem estar associadas. São estudos muito pequenos, não dá para falar com certeza que isso influencia. A gente sabe, por exemplo, que a idade materna, né, então da gravidez, ela influencia em várias coisas, não só nessa Verdade. possibilidade de autismo. Então, isso ainda eu vejo como meio especulativo, sabe? Tem, de fato, artigos científicos que fale sobre isso. Eu mesmo relato isso em algumas postagens, mas a gente tem que ter muita cautela, porque não dá para falar, olha, se você engravidar com mais de 40 anos, seu filho, sua filha com certeza vai ser autista. Isso não dá certo, tá? Não funciona. Então tem, eu acho que são existe os artigos, né, os estudos, porém eles são ainda pequenos. Quem sabe no futuro, né, possa se Quem ter uma sabe, quem abrangência sabe? maior de Sim, estudos. sim, sim, com Eu acho certeza, é que isso que a gente espera. a ciência deve estar investigando já há muito tempo a causa, né? Eu imagino. É, acho que assim, é uma grande curiosidade, né? E nessa curiosidade surgiu então a descoberta da genética, que eu acho que foi algo assim fantástico, porque hoje existe uma base de dados muito grande, né? Então são mais de 1.000 genes já colocados nessa base de dados, e isso está em constante crescimento. É até interessante porque quem faz um exoma, por exemplo, ou um genoma com empresas sérias, a gente tem isso hoje no mercado brasileiro. Algumas oferecem, inclusive, o armazenamento desse código genético para testagem dele ao passar dos anos, então anualmente, de acordo com os novos genes que vão surgindo. Né? Então, Uau. isso é uma coisa muito legal, porque isso influencia, inclusive, na farmacogenética. Então, tem pacientes que respondem melhor, um exemplo, né, a risperidona ou a outros medicamentos, do que determinadas pessoas, e isso está relacionado também com a parte genética. Então, eu acho que assim, a gente já tem um avanço muito grande em saber que a grande base do autismo tem um caráter genético, mas a gente tem muito ainda o que avançar para entender como que isso impacta no neurodesenvolvimento, o que muda no cérebro. Existem vários modelos em ratos, né, modelos de sugestões aí de cérebros de pessoas com autismo, com o transtorno, mas a gente não tem certeza de nada ainda. Essa é a grande verdade, Virgínia. É tudo em andamento, porque é muito novo, né? Para a medicina, esse tipo de diagnóstico é algo muito novo. Veja, se a gente está falando disso agora, é porque tem uma extrema relevância e porque você, assim como eu, sabe que o diagnóstico ainda é muito difícil. Então, a gente tem um diagnóstico muito mais em crianças, mas em adulto isso é muito difícil. Porque quando começaram a falar sobre o assunto, eles esqueceram que as crianças um dia iam crescer, né? Iam virar adultos, então falaram, não, o diagnóstico de autismo é em criança, mas elas crescem, e o autismo não vai se curar, ele vai se perpetuar ao longo do tempo.
acho que tem muita coisa para a gente evoluir nas pesquisas. É verdade. Ah, eu queria. Eu não posso deixar de te perguntar isso, porque, como aqui no meu canal eu abordo muito o tema mãe, né? Principalmente mães que estão classificadas lá no nosso querido DSM-5, né? Nos transtornos de personalidade, porque existiu ali a história da mãe de geladeira, né? Que é um mito. Mas as pessoas sempre perguntam: o autismo tem a ver com o fator ambiental, de que a mãe era uma mãe ausente? Você pode esclarecer essa dúvida, por favor? Olha, não dá para falar isso, né? Que ser uma mãe ausente implica no filho ter autismo de forma alguma. Pelo menos não há nada que a ciência até hoje tenha dito algo concreto a respeito. Eu acho que isso é um mito, é uma teoria, pelo menos hoje posso falar que é um mito, né? Essa questão aí da afetividade materna, ela pode afetar em várias situações, mas não o desenvolvimento do autismo em si. Até porque se tem uma causa genética, né? Eu acho bem difícil alterar a genética de uma pessoa pelo fato dela não receber, não ter reciprocidade emocional de um cuidador. Eu acho isso, inclusive, improvável, né? Não diria impossível, a gente nunca sabe, mas bastante improvável. Sim. Bom, vamos lá. Existe cura? Não, né? De forma bastante objetiva, aí a resposta é não. Mas, vamos fazer um trocadilho aí, Virgínia. Deixa eu te fazer uma pergunta agora. Tem cura para o diabetes? Para pressão alta? É Não, crônico, não né? tem, não tem, né? São doenças crônicas. Mas quando a gente fala que não tem cura, não significa que não tenha tratamento. Tratamento. Eu sei que a comparação é grosseira, claro, sei disso, mas é para mostrar que quando o paciente faz essa pergunta, ele está focando no objetivo errado, né? Não é a cura, mas sim o tratamento que vai fazer toda a diferença. Então, assim como nas outras doenças que eu usei como exemplo, não tem cura, você não cura o diabetes, você não cura a pressão alta, você não cura o autismo, mas você consegue tratar. E tratando, a gente chega onde a gente quer, que é a qualidade de vida de todos esses pacientes com autismo ou com qualquer outra doença da medicina. O foco precisa ser a qualidade de vida. Isso que, né? Isso é muito importante, muito mesmo. Principalmente para nós, né? Eu chamo de sobreviventes, né? Que são os filhos e filhas dessas mães que estão, né, nesse espectro também das transtornos de personalidade. A qualidade de vida é algo muito importante, muito mesmo. Como que é o tratamento? Essa é a pergunta certa, né? Então não é a cura, mas o tratamento. Então o foco no caso dos pacientes aí dentro do espectro, são os tratamentos que visam modular ou melhorar o comportamento desses indivíduos, principalmente as habilidades sociais, né? Lembrando, nós falamos que um dos principais sintomas é a inabilidade social. Então, o grande foco aqui é melhorar essa parte, fazer com que a pessoa consiga ir lá no salão de beleza e não sofrer tanto, consiga lidar com as dificuldades aí do dia a dia, sem que sofra tanto com essa bateria, né, essa carga externa que acaba muitas vezes massacrando essas pessoas do espectro. E aqui eu brinco, né, falo para os meus colegas que os médicos precisam ser altruístas e entender que a equipe multidisciplinar tem um papel fundamental no desempenho, né, no desenvolvimento dos autistas adultos, crianças também, mas aqui o nosso foco é adulto. Então, psicólogo, neuropsicólogo, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos são quase sempre exigidos para a gente garantir aquele finalzinho que nós queremos, que é a qualidade de vida do nosso paciente. E aqui a gente tem, por exemplo, a terapia cognitivo-comportamental, intervenção comportamental ou intervenção baseada em análise de comportamento aplicada, que é a famosa ABA, treinamento em habilidades sociais. Então, são só alguns exemplos de tratamentos para os autistas adultos. Então, esses tratamentos seriam, não seriam com medicação, com internação,
seria basicamente terapia de diversas formas. Ou É, depende do grau de suporte? então, depende, Virginia. A gente não pode generalizar, né? Cada paciente é único, cada paciente merece ser individualizado e ter também o seu tratamento individualizado. Quando eu falo das terapias, é porque hoje a gente sabe, e eu falo isso para todos os meus pacientes praticamente, que a terapia ela é a base do tratamento. Porque a terapia vai ajudar esse paciente a entender como funciona a sociedade e como lidar com essa grande inabilidade social que existe. Mas, igual você mesma citou, a gente tem vários graus de autismo. Então, muitas vezes, um paciente grave, né, um paciente que necessita de um apoio muito importante, ele não vai conseguir participar de uma terapia naturalmente, ou ele vai precisar de algo a mais, e aí pode entrar a medicação, tá? Então essa medicação entra para dar uma calma, para dar um conforto, e aí não só nos pacientes que demandam uma maior atenção, mas muitas vezes naqueles também que são quadros tidos como leves, porque aqui um contexto histórico, o autismo lá no início, ele era visto como um transtorno esquizoide infantil. Olha, Então, o autismo desculpa, a neurologia e a psiquiatria nesse ponto, eles caminham muito juntos. E a gente sabe hoje que boa parte dos pacientes com autismo, eles possuem algum transtorno psiquiátrico, alguma doença psiquiátrica associada. E o que a gente vê no adulto é que muitas vezes esses pacientes foram tratados como bipolares, esquizofrênicos, ansiosos, deprimidos, para só depois, né, e aí o paciente mesmo que percebe que não faz sentido, a gente chegar nesse outro diagnóstico. Então, o medicamento, ele ajuda sim, mas veja, o medicamento ele trata sintomas, o medicamento não cura autismo, né? Existem remédios em investigação, mas o que a gente tem hoje não cura autismo, ele trata esses sintomas. Então ele ajuda no humor, ajuda na agressividade, ajuda a dormir melhor, ajuda em várias situações do cotidiano das pessoas. É para isso que servem as medicações. E a terapia, ela segue ao longo da vida. As terapias, né? sim. Essa agressividade que você citou, como que ela pode ser interpretada? Todo autista ele é agressivo, agressiva? Não. Ou o que seria essa agressividade? Não, agressividade, a gente fala tanto de auto como de heteroagressividade, né? Então, são pessoas que podem machucar a si ou machucar a outros. Isso muitas vezes é involuntário, né? Na verdade, no autismo, não se tem consciência do que está fazendo, é algo muito acontece. Só que, claro, a gente não pode usar isso como argumento de que eu briguei com meu namorado, então é por causa do autismo, né? Não é assim. Você não pode sair sendo agressivo com as outras pessoas. A agressividade, ela está muito mais presente nos autismos que demandam um nível de suporte maior do que naqueles que demandam um nível de suporte menor. Então a gente sabe que pode sim ser uma característica do espectro, mas a gente não pode falar que todo autista é agressivo, tá? A gente não pode generalizar nesse ponto e também não pode usar a desculpa de que fui agressivo porque sou autista. Isso não existe, tá? É bom deixar isso bem claro, né? Porque eu Sim. acho que a sociedade, de modo geral, coloca principalmente a criança, né, autista, todo cuidado, ele é agressivo. E eu Aham. imagino que o quanto isso é ruim para as próprias crianças, mas também para os pais, né, para administrar esses, a forma social de modo geral, né, o contexto social com essa criança. Imagino que deva Isso é um ser. tremendo de um preconceito, né? A gente não pode fazer esses pré-julgamentos generalizados sem conhecer bem a doença e sem conhecer bem o paciente, tá? Então isso não existe. E essas crises, vamos dizer, de agressividade, elas têm um motivo
é específico, né? Até onde eu sei, o excesso sensorial, o excesso de dar uma sobrecarga, né? Que eu acredito que seja físico e mental, um esgotamento talvez. E acho que não lidar com essas emoções, principalmente para uma criança que está aprendendo a se regular, né? Deva ser Sim. muito desafiador. É exatamente isso, né? Então tem que ter um fator desencadeante. Geralmente são essas sobrecargas sensoriais que são algo, algo, né, na verdade, bastante importante para esses pacientes. Então, tem pacientes que não podem ouvir nenhum tipo de barulho, ou, por exemplo, barulhos muito específicos, turbina do avião, tem que usar abafador, senão aquilo começa a sobrecarregar e vai gerando uma ansiedade e o paciente às vezes desliga, né? Simplesmente desliga. Tem Tem paciente um que até termo, não desmaia, tem? meltdown, shutdown, É. a gente usa esses termos, né? Ou acaba partindo para agressividade, mas de uma forma inconsciente, tá? São muitos desafios, gente. Sim. Eu desligo a minha reação e eu não sabia o que era esse desligamento, até pensei que fosse dissociação. Depois que eu fui entendendo o autismo, que é esse excesso mesmo. Normalmente em eventos sociais, com muita demanda de muito tempo, meu Deus. Sim. É um trator em cima, parece que a sensação é essa, que um trator passou por cima de você. Quando procurar ajuda profissional e que profissionais. Eu normalmente pergunto, Virginia, eu quero saber qual o primeiro profissional que eu devo buscar. Qual seria assim, esse de imediato e quando procurar essa ajuda? Então, assim, no Brasil e no mundo, são dois profissionais que fazem esse tipo de trabalho, né? O neurologista e o psiquiatra. Isso varia bastante de acordo com a região do país. Então, tem locais onde o psiquiatra tá muito mais no dia a dia do autismo e tem regiões onde é o neurologista. E aqui eu estou falando de adulto, porque em criança isso acaba ficando quase sempre para o neuropediatra, né? Então aí é mais fácil, porque a neuropediatria, como tudo começou com as crianças, né? Inclusive a história do autismo, ela tem um foco muito maior para tentar fazer o diagnóstico, tem uma capacidade muito maior de dar suporte para essas famílias do que a neurologia adulto. Porque a neurologia adulta é algo que está aprendendo isso agora. Eu, por exemplo, na minha residência, assim, de verdade, os autistas eram negligenciados, né? Puxa. Porque autistas adultos. A gente não tinha isso, a gente não sabia, fui aprender depois, né? Isso foi uma prática clínica. E a gente não tem esse foco de formação para autismo em adulto hoje ainda. Isso não existe. Então a gente incorpora muitas informações da neuropediatria, das crianças, que é onde está a base ainda do conhecimento sobre isso. Resumidamente, os profissionais então são neurologistas e psiquiatras, quando se pensa em autismo em adulto, e neuropediatras, quando se pensa em autismo em criança. E aí, desculpa se você me perguntado quando procurar ajuda, né? Tinha Isso. esquecido. É, veja, quando você acha que as coisas não batem, né? Então, eu citei exemplos aí, passou a vida inteira sendo tratado como ansioso, tímido, introvertido, introvertida, tem essas características todas que nós citamos, acha que não tá legal, né? Você não se sente dentro da caixa, você não, tem uma inabilidade social muito grande, isso é assim, o mais importante, né? Pensa na inabilidade social, em tudo isso que a gente conversou. Acho que esse é o momento de procurar o auxílio para o diagnóstico. E pode ser que não seja autismo, sem problema nenhum, né? Vamos tentar achar outra coisa, sempre focando na qualidade de vida do paciente. Mas se prestar atenção em tudo isso que a gente conversou, facilita muito, né, o auxílio para o diagnóstico e já é um meio caminho andado. Hoje na internet, né, nas redes aí, a gente tem também muitos testes que ajudam. São pré-testes, não são testes diagnósticos, tem que tomar muito cuidado com isso. A maioria ainda é em inglês, porque a gente tem uma grande dificuldade de validar isso, né, de acompanhar isso no nosso país, mas existem vários testes disponíveis na internet que você pode fazer. Isso pelo menos não dá o diagnóstico, mas pode auxiliar
de quando busco ajuda, isso não está muito legal, isso não está certo, quero saber onde eu me encaixo. Então, pelo menos para dar aquele start, né, aquele pontapé inicial para saber o que fazer. Só uma questão que eu queria levantar aqui. Eu comecei a seguir alguns perfis, né, de autismo, pessoas autistas, e no Instagram, né? E aí tem os stories, abre-se caixinhas de perguntas, quais foram suas dificuldades no diagnóstico? E eu vi assim uma enxurrada, mas uma enxurrada mesmo, de pacientes, né, que foram para o médico psiquiatra ou para o médico neurologista, e esse profissional disse assim: você é casado, você não tem autismo. Você olha nos olhos, você não tem autismo. Você consegue entender as perguntas, você consegue entender piadas, sabe? Um certo... Não é exagero, essa palavra não é uma palavra, não é essa palavra que eu queria usar, mas há um certo... Não sei se seria preconceito. Eu não sei expressar o que seria, mas o que eu vi nesses vários comentários, não sei se seria preconceito, mas ou generalização, não sei, que muitos buscaram ajuda e não conseguiram essa ajuda. Como escolher esse profissional? Ou uma dica para escolher esse profissional? Virgínia, isso é muito difícil, né? Porque, igual eu te disse, quando a gente fala de adulto, e estou falando assim de pessoas casadas, pessoas que têm um relacionamento aí na sociedade, pessoas que vão sozinhas buscar esse tipo de apoio, né? Não é uma criança que é levada pelos pais. Isso é bastante complicado, porque, igual no meu caso, a gente não tem essa formação hoje ainda, né? Então, quem quis fazer esse tipo de trabalho, quem quis lidar com esse grupo de pessoas, teve que estudar e estudar muito por conta própria, essa é a verdade. Então, eu não posso, eu entendo, eu compartilho da angústia dos pacientes que estão em busca desse diagnóstico, daqueles que foram diagnosticados e passaram por isso, né? Me solidarizo com todos, mas eu entendo também que isso talvez não seja culpa do médico, no sentido de que ainda não existe para o adulto algo nesse sentido de aprendizado, né? Então, não existe uma residência, por exemplo, para isso, né? Uma residência com foco em autismo. Então, eu falo para meus colegas, se a gente não sabe que existe, a gente nunca vai diagnosticar. E saber que existe algo que ninguém te ensinou só vai acontecer se você for atrás e descobrir. E foi assim comigo, né? Então eu assim, né, imaginava que existia, mas não sabia como era. E aí eu comecei a ir atrás, estudar, investigar, e aí sim eu comecei a fazer o diagnóstico. Mas provavelmente, com quase certeza, eu também deixei passar algum paciente lá no começo da jornada, justamente por desconhecer, porque se a gente não conhece, não tem como saber. Então, eu acho que assim, é difícil encontrar profissionais, eu acho que tem que buscar pessoas que falem sobre o tema, pessoas que demonstrem de alguma forma, isso é muito fácil hoje na internet, que tem algum conhecimento mínimo que seja sobre o assunto, ou, o que é muito mais fácil, se tem membros na família afetados, primeiro grau, né? Então, quando a gente fala do caráter genético, se o filho, a filha foi diagnosticado, os pais quase que necessariamente deveriam buscar o profissional para tentar expandir essa possibilidade de diagnóstico, tá? Mas aí o profissional, então, tem que ser aquele que fale sobre o assunto. É a forma mais fácil, porque senão gera uma frustração, uma angústia, você vai em e fala que você não tem nada, né? Fala que você só é tímido, fala que você é casado, então olha nos olhos. Mas essas pessoas, olhar nos olhos é uma coisa muito engraçada. Quem não entende o autismo não sabe que olhar nos olhos para os adultos é treinado. E muitas vezes eles não olham nem nos olhos, eles olham na ponta do nariz ou aqui na sobrancelha. Não conta o nosso segredo, doutor Matheus. Então, isso é muito engraçado, porque eu tenho pacientes que são pacientes assim, bem importantes, pessoas que estão em funções muito importantes na sociedade e que lidam com pessoas o tempo inteiro.
E eu pergunto, mas como que você consegue? Porque é uma sobrecarga tão grande. E Muito. aí eles falam, não, se eu olho nos olhos é por pouco tempo, daí eu desvio o olhar, eu não consigo manter muito tempo o olhar fixo nos olhos de alguém, porque eu me sinto invadido, invadida, ou eu olho na sobrancelha, no nariz, enfim, dá-se um jeito. Mas se o médico que está avaliando não entende isso, quando chega na consulta e o paciente está olhando nos olhos, já vai falar, não tem autismo. Né? Então, o buraco é muito mais embaixo. O meu automático é olhar a boca. Eu acho que é por onde sai o som, né? E eu acredito que seja por isso. Ah, é muito Pode ser. bacana aprender tudo sobre isso, né, gente? Quanto mais a gente aprende, mais a gente fala sobre e leva informação para aqueles que precisam dessas informações. Então, busque ajuda, né? Eu acho que ajuda profissional, principalmente, mesmo que talvez você ficou com dúvida, busque um outro profissional. A própria comunidade autista, né? Tem muitos autistas aí hoje na rede, né? Peça indicações, mas não deixe de buscar ajuda, porque principalmente os meus seguidores, né, que tem todo um histórico de traumas, de estresse pós-traumático, nem tudo, gente, é trauma, e nem tudo é estresse pós-traumático, e nem tudo é fobia social. Porque na fobia social, por exemplo, você não vai ter esses estímulos, né? Não vai ter outras características que são típicas do autismo. Então, tem diferença sim, e por isso é tão importante investigar para que você tenha ali uma maior qualidade de vida. Doutor Sim. Matheus, Virgínia, obrigada. posso só pegar Uhum, um gancho aí com o que você falou, pode. só para a gente Uhum. finalizar. Uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, Virgínia, é a questão dos transtornos psiquiátricos associados. Porque, embora muitas vezes o diagnóstico seja errado lá atrás, de um transtorno bipolar ou alguma coisa assim, um paciente que tinha só autismo, por outro lado, a gente sabe que muitos pacientes que acham que são autistas, na verdade, têm outros transtornos psiquiátricos. Então, isso precisa ser muito bem investigado. E aí demanda, e nesses casos principalmente, uma avaliação neuropsicológica bastante extensa, que é um outro problema, achar um profissional capacitado para fazer isso, né? Porque, por exemplo, quando a gente fala de personalidade esquizoide, que é um assunto à parte, mas quando um paciente tem personalidade esquizoide, a gente sabe que ele tem altíssimo risco de pontuar positivo para autismo nos testes que a gente possui hoje. Olha, Então, assim, tem que tomar muito cuidado. Não dá só para falar, eu não gosto de gente, eu não sei olhar nos olhos, eu não gosto que me abrace, eu sou autista. Não é assim que funciona. Muitas pessoas dizem que o autismo está na moda, não acho que seja isso, acho muito importante fazer o diagnóstico, mas assim, tem que tentar fazer o diagnóstico correto, né? Sem picaretagem, essa é a verdade. Então, o processo é muito extenso. Muitas vezes ele não é na primeira consulta. São várias consultas, a avaliação neuropsicológica é extensa e com 6, às vezes mais do que 6 a 8 encontros, para só então conseguir fechar um diagnóstico e ter certeza, ou quase certeza, de que não existe um outro transtorno associado gerando esses sintomas. Desculpa te interromper, só para deixar isso bem claro. não, mas isso é muito importante. E eu acho que precisa ser falado e lembrado sempre, né? Principalmente para o meu público, porque o diagnóstico é mais longo. Ele não é tão simples, não, aliás, nenhum dos casos é simples, mas ele é mais complexo, porque sempre tem. Eu nunca atendi nenhum paciente que tenha sido, como eu chamo, sobrevivente, que não tenham outros transtornos, né? Então, é bem complexo, gente. É bem desafiador para o profissional que está avaliando e também para toda a equipe multidisciplinar, né? Porque vai ter uma demanda maior de investigação e não é rápido, tá, gente? Não é rápido. Normalmente tende a ser demorado mesmo. Porque são muitas avaliações, meu Deus. Como vocês têm que estudar muito, porque é muita coisa. Doutor Matheus, querido, muito obrigada por ter aceito o Eu que convite. agradeço. Volte Eu que mais agradeço. vezes e Pode deixar, Virginia. quem quiser entrar em contato e acessar o blog, vou deixar na descrição o site do Dr. Legal, Matheus. Qual que é legal. seu Obrigado, Instagram? obrigado. Dr. Matheus Trilico Neurologia. Tá. Tá bem, vou deixar Tá? também na descrição, pessoal.
Legal, Virgínia, foi um prazer falar contigo. A todos desejo sucesso nessa busca diagnóstica e espalhem o conhecimento, que é o mais importante. Verdade, doutor Matheus, muito obrigada. Tchau, gente. Nada. Até ao nosso próximo vídeo aqui sobre esse tema que vocês estão bem sedentos, né? Vou abordar mais vezes aqui com vocês. Tchau, tchau, gente.